Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Muito bom dia, bom início de domingão. Esse é o vídeo clássico aqui do Clube dos Dividendos no YouTube, dos domingos, falando sobre Itaúsa, que eu sempre utilizo também quando não temos atualizações sobre os fundamentos da Itaúsa. Eu utilizo ela como cobaia aqui para falar sobre o cenário macroeconômico. E hoje não vai ser diferente. Nós começamos aqui com a carta semanal do pessoal da Genial. Então a gente vai falar aqui sobre o cenário doméstico e internacional também. Sempre os créditos vão para a Genial, que é o escritório oficial aqui do canal. Então link sempre na descrição para vocês abrirem conta com a gente. Tá? Passado dessa carta semanal e os destaques, nós vamos para o destaque da Bolsa, né? Os destaques da Bolsa, como que a Bolsa se movimentou essa semana. Um quadro que também aqui no Clube dos Dividendos, no vídeo da Itaúsa, está se tornando cada vez mais clássico, né? Quais foram os principais destaques aqui no mapa de calor da semana, fechamento semanal. Eu comento um pouquinho sobre juros, né, para quem é novo no canal, juros e Selic, aquele cenário macro praxe, porque a Bolsa escorregou um pouquinho mesmo com a queda da Selic, cenário atualizado da Bolsa, tá, junto com o Market Breadth logo na sequência, tá, como é que estamos na parte quantitativa, cenário do dólar, acho que é importante falar também, pessoal, há uma aposta muito grande aqui no cenário do dólar, o Ibovespa, Futebol Clube na parte setorial, então o IFNC, o setor financeiro, o setor de small cap, o setor de materiais básicos, qual o setor que está despontando em outubro mesmo com toda a volatilidade. E aí o merchan que eu vou fazer para vocês é desse almanac, pessoal, que aqui temos 128 páginas, almanac macroeconômico do pessoal da Levante, então também agora todo mês a gente vai ter um almanac mensal, esse aqui é de outubro, quem quiser, tiver curiosidade, tem um e-mail especial para isso. Tá na descrição aqui o link para você baixar esse PDF gigantesco, né? E finalizamos com a Itaúsa, gráfico semanal. Semana que vem tem aportes na Itaúsa, é a semana que eu vou aportar na minha carteira previdenciária. A Itaúsa está em desconto, então show de bola. Vou atualizar aqui os ponticos, pessoal, mas nada de mudança na parte técnica, principalmente para você que me acompanha todos os vídeos aqui no domingão. No mais, disclaimer na tela, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui, aos domingos, pessoal, nós postamos 3 vídeos, então ative as notificações, porque na hora do almoço tem outro. Esse da Itaúsa é sempre nas manhãs, junto com o seu café da manhã, então ótimo café para todos que me acompanham. E à noite também tem, tá? Então é o único dia da semana que temos 3 vídeos, então considere ativar a sineta. No mais, vamos começar? Beleza, pessoal. Cenário doméstico na parte econômica, tá? Créditos para a equipe macro da Genial Investimentos. Nós tivemos o IPCA aqui do Brasil, tá surpreendendo para baixo, mas os serviços acelerando, então foi uma notícia boa do IPCA. Então Brasil bacana, Estados Unidos não muito legal, tá? Apesar do CPI aí continuar pressionado, o núcleo arrefeceu, mas aí veio o PPI, que é o preço do produtor, que daqui a alguns meses deve rebater no preço do consumidor, que é o CPI, esse sim veio acima, tá? Esse aqui bateu um pouco no mercado, junto com o CPI, deu uma ofuscada aqui no Brasil. O Brasil é o rabo do cachorro, não é o cachorro, né, pessoal? A gente balançou um pouquinho. E aí os principais ativos para acompanhar esse balancinho, né, foram a curva de juros americana de 10 anos, abrindo, foi a força do dólar também fortalecendo contra as moedas. E aí todo mundo sofre um pouquinho, tá? Todos os emergentes, países desenvolvidos perante o dólar também sofreram bastante. Vejam aí a oscilação do euro recentemente. Então não foi uma semana bacana, porque Tio Sam ainda, pessoal, não tem muito claro em que estágio do ciclo econômico está. Se é de um aperto por mais tempo das condições, se é um aumento dos juros, se é um corte logo. Isso está gerando muito ruído, tá? O Brasil continua na sua toada, continua indo muito bem. Infelizmente, conflitos geopolíticos, quebra de oferta, possibilidade de quebra de oferta, né? Isso traz inflação. E os emergentes, o Brasil especificamente, está surfando esse trade de inflação novamente. Desde 2020 nós temos um trade de inflação performando no mundo, né? Então é um momento em que bolsa tende, principalmente a nossa, pessoal, o Ibovespa, pós-temporada corporativa aqui dos resultados, tende a ficar mais barata ainda, tá? Por quê? Dólar subiu nesse terceiro trimestre, commodities subiram nesse terceiro trimestre, tá? Então tendemos a ter Vale, Petro e as empresas do quarteto de ferro, aí o quinteto de ferro, performando bem, as empresas de celulose performando bem. Então, muitos dos principais componentes do Ibovespa, por mais que os Estados Unidos esteja sofrendo ainda, sofrendo com inflação muito mais do que nós, né? Na parte de índice, certo, pessoal? Nossa inflação já está a 5%. A inflação americana está abaixo, mas lá a meta é 2%. E o Fed está querendo baixar isso o quanto antes. Então,
enquanto essa luta não tiver data para acabar, pessoal, muito provavelmente o rabo, que é o emergente, né, vai ficar balançando para um lado para o outro. Tá? Eu acho que o grande trigger, né, e aí já vai ser tarde demais para você iniciar os aportes em bolsa de valores, vai ser quando o Powell, assim como a Lagarde, dizer, olha, aqui é o nosso nível final, não vamos subir mais. Tá? Aí uma discussão vai ser iniciada sobre quando vai cortar ou não, mas isso já é uns 10, 15% de alta aí para as moedas dos emergentes, para as bolsas dos emergentes, não necessariamente para as moedas, porque estamos em ciclo de corte de juros. Então, para a bolsa, para a renda variável, pessoal, na minha opinião, a gente está só esperando aqui um statement, né, um discurso, tá? Um sinal muito claro do Powell dizendo, olha, paramos por aqui. Agora a gente vai só fazer essa manutenção e acreditamos até que podemos cortar em tal reunião. Tá? Enquanto não tiver, pessoal, esse tipo de clareza, eu acho que a gente vai ficar balançando. E aí é bom para o holder, né? Porque a gente vai coletando aí descontos a depender de quão balançar está o mercado. Tá? As expectativas de inflação nos Estados Unidos mostram um novo avanço nas expectativas. Então saltaram de 3,2 para 3,8, né? A nossa, no acumulado, pessoal, está em 5 alguma coisinha. Tá? Então a nossa inflação é uma, a inflação norte-americana é outra. Tá? A gente tende a ter uma pressão na nossa inflação aqui, porque a Petrobras, de certa maneira, está repassando, não fielmente ao PPI, mas está repassando os preços, tá? Com o aumento do petróleo recentemente, que foi para $90. Então, quando a gente olhar para o mapa de calor, e aqui eu termino, né, a agenda econômica, dizendo que o crescimento na Europa foi até que bom, né, acima do consenso, 0,6, consenso era 0,5, mas os Estados Unidos sugou as atenções e a liquidez do mundo. Quando a gente olha aqui para a semana, pessoal, tá? Para a semana a gente tem a campeã, a Petrobras, imparável. Pegou meu alvo lá de 34 e está em 36 já. Então ela é a mais resiliente aqui da nossa bolsa. Tá? A rotação, na minha opinião, já está acontecendo para o setor financeiro. Então fiquem de olho aqui, o setor financeiro tá com uma carinha, quando a gente olha aqui, principalmente para o setorial, tá com uma carinha aqui em outubro, e esse é o slide que eu queria mostrar para vocês aqui, vou passar ele para frente. Esse é o setor financeiro, é o único que de fato está subindo. Tá? Depois a gente vai para stock picking, que é o caso da Petrobras. Está subindo 12%. Subiu 12% na semana. 12%, pessoal. Tá? A Ultrapar subiu 9%. Vibra, 6%. Então há aqui muita conexão nesse setor de óleo, gás, distribuição. Tá? É o que realmente está indo muito bem. Parabéns para vocês que apostaram no setor para o mês específico. Como eu falei, infelizmente, um conflito entre o Hamas e Israel está fazendo, né, o preço do petróleo especificamente dar uma surtada. E isso, pessoal, para emergentes, continua sendo positivo, principalmente para aplicação. Tá? Na economia real a gente sofre mais inflação, que também, não tenha dúvida, tá? Não diretamente, como lá no Oriente Médio, por exemplo, mas a gente vai ter sim uma inflação um pouquinho mais azeda contratada. Destaque também para o Carrefour, subiu 16%. Será o fundo aí do setor de alimento, do setor de varejo não cíclico, tá? Carrefour, Açaí, Grupo Mateus. Então, ficar de olho aí nesse setor que é muito bacana. Eu particularmente gosto bastante. Eletrobras também dando o ar da graça. Cosan subindo um pouquinho também. Então, eu vejo que as empresas aí com boa capitalização deram um pouquinho do ar da graça. Mesmo a Vale, que não teve aí uma semana completa de destaque, subiu 1%. Semin aqui subindo 4,3%. Certo? Raizen subindo 5%. Então, foi uma semana bacana, pessoal. Acho que foi uma semana legal aí para a Bolsa. Esvaziou, bem verdade, no pós-feriado. Sexta-feira foi um dia bem vaziozinho para a Bolsa. E aí nós olhamos aqui, por que esvaziou a Bolsa, pessoal, recentemente, mesmo com o corte de juros? É a abertura da curva de juros, tá? Que é a expectativa da Faria Lima de como estará a Selic em 2027, que é essa que eu utilizo para vocês. Então, em 2027, a Faria Lima acha que a curva de juros tenderá a estar a 11%. Cravado. Tá? E essa abertura de juros, ela se deu desde julho. Ou seja, desde quando o Roberto Campos começou a cortar a Selic, a abertura de juros aconteceu. Então, o timing não foi muito bom para quem está com o copo meio cheio para a economia brasileira. E eu falo para vocês, ainda estou com o copo meio cheio para a economia brasileira. Tá? Esses juros aqui está prestes a tombar.
a continuar sua tendência de queda. Tá? Março até julho, alta na bolsa. Março até julho, queda nos juros. Então, bolsa é juros, juros é bolsa. Tem que ser aqui um apostador nesse momento para dizer, pessoal, estou achando que chega de abertura de juros, é hora de montar em cima de boas empresas, porque elas tendem a se valorizar. Se os juros, como é o alvo que eu tenho, tá, vier aqui para essas faixas, 9,70, 9,49, 9,28. Aqui para mim é fim de ciclo de juros. E vai ser muito legal essa coincidência caso aconteça, porque estaremos justamente ali em julho de 2021, na precificação de juros daquela época, que foi topo, é o topo do Ibovespa, topo histórico. Tá? Então, eu só não consigo dizer para vocês, pessoal, até por esse rumar das tensões geopolíticas, para dar mais tempero ainda nas incertezas, só não sei se a gente já está prestes a ceder, tá? Ou se nós vamos cozinhar o galo aqui e dar a oportunidade de mais compras caso os juros abra. Tá? Hoje, especificamente, com o conflito, etc., com o novo conflito, tá? A entrada de uma temperatura mais fria na Europa e no hemisfério norte, eu acredito que a gente vai, infelizmente, abrir os juros novamente. Tá? A gente tende a abrir esses juros. Tá? Então, assim, a bolsa tende a ficar um pouco mais descontada por mais tempo. Tá? A nossa temporada corporativa vai ser interessante. E se eu estiver certo, o PL da bolsa vai ficar ainda mais descontado, porque teremos os resultados vindo melhor do que o segundo TRI e as ações abaixo das precificações ali do segundo TRI. Tá? Então, essa dinâmica de curva de juros abrindo desde julho, pessoal, ofuscou a queda da nossa Selic de 13,75 para 12,75. Bacana? Então, para quem é novo no canal, queria colocar isso. E o cenário verde, tá? Para quem agora já é mais experiente aqui no clube, né? Quem está apostando aqui tem que estar alocando mais de 50% do capital nos seus aportes mensais em renda variável. Faz sentido se o seu cenário é esse, que vamos expandir. Ele não foi arriscado, ele está aqui. É uma história diferente, é uma história que rima, não é idêntica. Passamos aqui 1, 2, 3 meses já retraindo, 3 meses de abertura de juros, bem verdade. E aqui nós passamos 1, 2 meses só tentando se esforçar e o terceiro já foi de expansão. Então, assim, o terceiro e é outubro, pessoal, tá? Ele pode ser um mês de expansão ainda. Fez uma super cauda, tocou no último ponto que eu tinha ali, que era o 111,703, tá? Agora já está acima do mais forte, que é o 113,700, tá? E o único destino que tem para o Ibovespa é 125,360. O que isso para o alocador, né? Para o stock picker sinaliza, pessoal? Bom, você pode ter ali, pode ter tido, né, no início do mês de outubro, o desconto, o último grande desconto da bolsa. Tá? Porque se nós entrarmos em um ciclo de alta, como foi em 2016, por exemplo, tchau, não vai retornar os preços aqui. Tá? Então, quem comprou durante todo esse processo de depreciação dos ativos, você surfou com o carrinho cheio. E é isso que faz diferença. Pessoal, é o tamanho do carrinho. Tá? Principalmente para quem investe aí para previdência, etc. Então, está mantido o cenário verde, não está ainda sendo mais provável, na minha opinião, o amarelo, ou seja, que ainda é legal você estar ali com 20%, 30% de alocação em renda variável, aproveitando a renda fixa que está maravilhosa ainda, porque teremos aí pelo menos mais 20% de queda na bolsa. A gente vai retornar aqui para a nossa linha de desconto. Hoje, 2023, nossa linha de desconto está aqui, nos 102,200 aproximadamente. Então, para quem está acreditando que voltamos para os 102,200, tudo bem, pessoal, não é o caos aqui, tá? Não é quebradeira. É simplesmente uma volatilidade maior por incerteza e abertura de juros por causa dessa incerteza. Quem acredita nisso, aí tem que ser cético, como eu fui, por exemplo, em junho, em junho, julho e agosto. Tá? Então eu não aportei em junho, não aportei em julho, e a partir de agosto eu comecei a cadastrar ordens limitadas para ser atingidas caso o preço depreciasse. E comecei a ser startado a partir de agosto, porque eu estava cético em relação aos 124 mil, em relação ao mês de junho, julho, agosto nem tanto, mas principalmente junho e julho. Tá? Agora, pessoal, já não estou mais cético, agora eu volto a aportar até um pouquinho mais do que eu geralmente aporto, tá? Na expectativa do cenário verde, porque ainda não tenho nenhum sinal de recessão por curtíssimo prazo, e quero estar carregadinho aqui numa Fleury, quero estar carregadinho aqui
numa Aura, quero estar carregadinho aqui numa Porto Seguro, tá? E as diversas, numa B3 também, né? Diversas outras empresas que eu tenho a previdência, para aí sim, né? Caso eu esteja certo, esse mercado belisca os 125.360 e se beliscar, naquele momento, a depender do cenário macroeconômico, eu posso decidir comprar menos, tá? Comprar a mesma coisa, comprar mais, ou até realizar um pouquinho, girar patrimônio, porque eu sou tático, já falei para vocês que mesmo para a Previdência, tá? Eu faço ali algumas realizações, tá? A depender aí do dinamismo do cenário. Beleza, pessoal? Então, esse seria o meu cenário base, tá? Agora, quem está achando que voltamos para o 102.200, nosso desconto, não faz sentido em outubro tá ali com 50%, 60%, 70% de alocação em renda variável. Faz sentido você aproveitar ali o seu IPCA+, de curtíssimo prazo, o seu CDI, ou até um pré-fixado que está muito bom ainda em relação à inflação acumulada, para durante alguns meses aí você ficar rendendo essa grana na expectativa de uma depreciação das ações de pelo menos, pessoal, 2 dígitos. Tá? Pelo menos 2 dígitos, do 115 ao 102, tá? Muito provavelmente a gente vai ver mais quedas aí em boa parte da bolsa. Beleza? De ciclo, então, pessoal, entendido, a gente vai para o market breadth, que cada vez que a gente tem essas oscilações de fechamento de semana negativas, a gente começa a chamar a linha de 200 períodos, né, vermelha, para o verde. Então, o desconto não é máximo, mas o desconto é bom. Tá? O desconto é bom. Quem está com o cenário de 102 mil pontos, tem que estar acreditando lá na PEC dos precatórios, naquele período onde que mesmo o market breadth estando descontado, o Ibovespa não conseguiu reagir. Ele lateralizou ali por uma época. Tá? Então, eu espero bem ávido aqui essa linha vermelha no verde, que aí sim será o maior e o melhor desconto quantitativo do Ibovespa. Tá? Quem quiser entender sobre esse indicador, link na descrição, um vídeo meu aqui no canal gratuito para vocês. Dólar, acho legal falar do dólar também. Tá? Então, dólar, bolsa pode subir e junto com o dólar, tá? Sem problemas, devido ao nosso ciclo monetário. Né? Eu estou estudando no dólar a mesma fase do índice, né? Então ali de 2016 a 2018, para o dólar é mais importante para mim, para o índice é 2014 a 2016, tá? Talvez eu volte a 2010, a depender do cenário econômico, mas o ciclo monetário de 14 a 16 é muito parelho com o ciclo de 21, 23, tá? No índice, já no Ibovespa, né? Já no dólar, estou olhando mais o 2016, 2018, que é o fim das altas de juros, a manutenção e o início dos cortes. E rima, né? O cenário rima. Então, a qualquer momento, pessoal, o dólar pode dar o primeiro sinal de explosão, tá? De explosão de câmbio, certo? E aqui a gente vai ter que ter aquela cautela novamente de, olha, dólar para cima, bolsa para cima. A gente vai depender muito do fiscal, tá? E a gente vai depender muito de como as economias fora, incluindo Estados Unidos, performam ano que vem para segurar o dólar para baixo. Tá? Então a gente vai depender muito de reforma, de estabilidade fiscal aqui para manter câmbio travadinho, tá? Ou até mais um pouquinho para baixo, né? Nos alvos aqui de 4,70, 4,46, 4,30 é o máximo que eu tenho aqui para curtíssimo prazo. Então a gente depende de forças ali que não tem como a gente programar se vai acontecer ou não, não tem probabilidades ali, né? Algumas são políticas, outras são exógenas de cenário externo para manter esse dólar fechadinho. O que me parece, o que nós temos hoje é de força no dólar, fraqueza no euro, fraqueza para os emergentes também, tá? Então precisamos de China crescendo pra caramba, o Brasil crescendo pra caramba, para continuar atraindo dólares para cá e mantendo esse câmbio tranquilão, estável. O meu salário base para o dólar, pessoal, que não vai ser este ano que ele vai explodir. Muito pelo contrário, esse ano que ele tende a voltar, a revisitar lá os seus 4,69, seus 4,65, quem sabe, tá? 4,656 ali aproximadamente, devido aí a todo esse boom que nós estamos tendo com venda de petróleo, balança comercial, ainda o mercado de commodities bem aquecidos. Então, acho que o Brasil tem merecimento de manter esse dólar quietinho. Está num bom ponto de venda, então, para o dólar, tá, nesse momento, e não de compra. Essa seria a minha expectativa. Agora, ele espinafrou para cima aqui, pessoal. Beleza, já temos o ciclo monetário liberando uma valorização do dólar maior do que a gente esperava. Tá? Infelizmente. Tá? Eu torço bastante como brasileiro que não. A gente ainda tem uma fase do dólar muito parecida com essa aqui, ó, tá? De quedinha, de trimestre de queda, trimestre de queda. Eu ainda acho que vamos ter isso a partir
de outubro. Outubro ainda é um mês chato, mas novembro, dezembro e janeiro, que coincidentemente é o rush natalino, o dólar cedendo. Isso seria ali o creme de la creme para a Bolsa de Valores, sem dúvida nenhuma. Pessoal, o merchan do vídeo é esse almanaque macroeconômico, são 128 páginas, então é para você tomar um cafezinho com ele também depois do vídeo. Fala de todos os setores, tá? Então você é alocado em bens industriais, você é alocado em construção civil, educação, materiais básicos, petróleo. Fala um pouquinho de tudo na ótica de curto prazo. Então é uma leitura ali jornalística, vamos assim dizer, para você olhar para o seu portfólio e tentar ancorar expectativa, né? Debater expectativas, enfim, criar uma expectativa, por que não? Bom, na Itaúsa, pessoal, nossa reserva de valor, nosso ouro, né? Não anda. Pois bem, eu estou cadastrado nessas faixas de preço. Porém, semana que vem, estou liberado na faixa cinza, que é a faixa da reforma da Previdência, que foi resistência de 2021 a 2022. Tá? Tecnicamente, para mim, diz que é desconto em 2023 pelo rompimento que nós fizemos no próprio ano. Tá? Então, o ciclo de alta mais sensível da Itaúsa é esse daqui. Tá? Aonde eu faço rebalanceamento pertence a outros ciclos de alta, 10 e 26 para cima, mas eu também terei esse ciclo aqui colocado nas projeções, para rebalanceamento. Cadastrado 8,56, 8,30, 8,21, tá? Dentro do cinzinha, quanto mais, você até pode utilizar o cinzinha aqui para quem gosta, né? Separar ele, né? Eu acho que eu cheguei a falar isso para vocês, entre 25, 50 e 75, se vocês quiserem, tá? E aí definir dentro dessas faixas, deixa eu só pôr aqui os níveis, né? Não precisa de valor. Por cento aqui, ó. Pronto. Então deixa eu só fazer certinho. Beleza. Então dentro aqui da minha faixa cinza, deixa eu pôr 0 e 100, para vocês identificarem. Pôr também um fundinho. Beleza. Então dentro dessa faixa, o mais correto seria inverter. Agora sim. Você pode até aumentar aqui, né, do 100 para o 125. Então, pensando em alocação de recurso, né, qual que é a minha estratégia na Itaúsa? Então, a partir da zona cinza, eu estou liberado a utilizar um patrimônio a mais, por exemplo, do que geralmente eu compro, tá? A Itaúsa. Então, primeira região 25, segunda região 50% a mais, 75% a mais e dobro. No final aqui eu dobro, tento comprar o dobro. Tá? Então acho legal, né, vocês terem, se você gosta de visualmente, né, olhar para isso, né, porque isso vai, um gráfico do TradingView, por exemplo, facilita muito, né, é bem didático aqui. Pode ser uma estratégia bem viável, essa seria a minha estratégia, inclusive, tá? Quanto mais próximo dos 8,30, 8,21 e o final aqui é 8,4, mais eu tento aumentar o meu aporte. Tá? Beleza, pessoal? Dentro dos estudos técnicos, para quem gosta de análise técnica, né, o candle mais importante de suporte que nós temos para outubro é este candle aqui. Tá? Essa cauda aqui é a mais bacana. E essa região, então, dos 8,31, 8,20, né, 8,56, um pouquinho mais acima, me interessam bastante. Beleza, pessoal? Feito isso, nada de novo na Itaúsa na parte de alocação. O Brunão aqui volta a comprar um pouquinho a mais, está na região cinza, clássico, setembro foi assim, outubro volta a ser, então nada a reclamar da Itaúsa. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.